Se você é estudante de psicologia ou psicólogo que atua na educação, provavelmente você já deve ter se perguntado como que se dá a prática do psicólogo no contexto de autismo. E pensando nisso, nós já sabemos que é uma prática mais voltada para a inclusão escolar, que muitas vezes também é um desafio para a instituição. E pensando nisso, nós vamos conversar um pouquinho aqui como que se dá essa prática no contexto educacional. Então, aqui eu já gostaria de me apresentar. Eu sou a Natália, sou psicóloga responsável pela mediação, sou psicóloga escolar, atuo também com mentoria de psicólogos que estão atuando nas escolas e atendimento a professores. Tenho a minha formação pela Universidade Estadual de Londrina e também fiz especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo e desenvolvimento atípico. E, para começarmos sobre o assunto, não tem como nós conversarmos sobre esses pontos antes mesmo da gente apresentar alguns critérios, algumas informações sobre o autismo. Então, aqui eu já gostaria de compartilhar com vocês que o Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas em dezembro de 2007. E ele é celebrado anualmente em 2 de abril. E esse mês de abril, ele é considerado como um mês de conscientização e também é nomeado e considerado como o Abril Azul. Isso tudo por quê? Porque é um comprometimento do neurodesenvolvimento no qual muitas crianças acabam acometidas. E até mesmo nós estamos com mais informações no qual contribui para que o diagnóstico venha a acontecer e que mais recursos possam estar sendo oferecidos para crianças que contêm autismo, crianças e adolescentes. Então aqui já deixo essa curiosidade e o objetivo, de toda essa conscientização é ampliar os esforços e informações sobre essa condição e reduzir a discriminação e o capacitismo. E o capacitismo aqui nós damos esse destaque, que a ideia é diminuir. Por quê? Porque nós precisamos, principalmente no ambiente escolar, procurar ter ações práticas anticapacitistas. Aquela criança, aquela pessoa que tem algum comprometimento, alguma situação no seu desenvolvimento, ela é capaz sim de desenvolver funções no qual venha realmente a dar a ela a autonomia. Então aqui eu já deixo e compartilho com vocês essa informação. Um outro ponto é que o quê? A gente traz aqui todas essas informações e é muito importante dizer que o autismo não tem causa definida. Ele provoca um atraso no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento infantil, comprometendo principalmente a socialização e comunicação. Além disso, também, ele contém algumas características bem gerais e marcantes, como tendência ao isolamento, alterações na linguagem, aquela criança que apresenta muita ecolalia, fala muito uma palavra repetida, ó. Então, essa ecolalia também é uma característica quando muitas vezes vai fazer uma avaliação, vai fazer um levantamento para que possa estar identificando sinais de autismo. Além disso, também, nós sabemos que, além dessas características, é uma criança no qual muitas vezes tem dificuldade de socialização, apresenta problemas comportamentais com atividades e movimentos repetitivos, tem muita estereotipia, muito comportamento estereotipado e também tem uma resistência a mudanças. Então, todos esses aspectos são importantes quando vamos avaliar uma criança que tem suspeita de autismo. E aqui eu já quero perguntar para você se você sabia que o indivíduo com TEA encontra uma série de dificuldades ao ingressar na escola? Bom, essa é uma característica que nós temos, principalmente com aquelas crianças que estão em fase inicial de desenvolvimento. E há 2 pontos aqui. Tanto no sentido de a escola adaptar o regime, adaptar todo o processo de ensino e até mesmo também por questões de superproteção.
os pais acabam, isso é muito normal, quem não quer proteger os seus filhos, né? Mas há toda essa superproteção, todo um medo, todo um cuidado muitas vezes, e isso dificulta no processo de ingressar-se na escola, de iniciar esse processo de alfabetização. E essas dificuldades, eu trago aqui para vocês, passam a fazer parte da rotina dos professores da escola como um todo. Isso é um desafio que nós vemos nos professores de educação infantil, principalmente, porque ali é onde muitas vezes já vão apresentando, né, os indivíduos com autismo, essas crianças e adolescentes com autismo, acabam apresentando na fase inicial, na educação infantil, algumas características que são específicas do comprometimento. Toda essa característica que a gente colocou aqui, que eu já compartilhei com vocês de informações em relação à ecolalia, a essa questão do comportamento mais estereotipado, dificuldade de socialização, são mais evidentes quando a criança está no período inicial, ali com 2, 3, 4 anos de idade, que está no processo inicial de alfabetização. E isso é um desafio para o professor, mas nós sabemos sim, e isso é uma característica que eu compartilho aqui com vocês, que as crianças com autismo, elas têm direito a um professor que possa também estar nesse ambiente com elas, um professor auxiliar, além do professor regente de sala de aula. Então, essas crianças, eles têm direito a um professor de apoio, para que possa também auxiliar nesse processo de aprendizagem de alfabetização. E há uma forma também de melhorar a inserção e, consequentemente, obter a diminuição dessas barreiras e promover a aprendizagem. Nós precisamos sim considerar esses pontos. E há um detalhe aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é crianças com diagnóstico logo no início do seu desenvolvimento, ali na fase de 2, 3 anos, logo no início, elas têm a possibilidade de diminuir as barreiras, né, através dos tratamentos multiprofissional, né, que ali ela é atendida tanto por fonoaudiólogo, por TO, por também psicólogo, psicopedagogo. Então, esse tratamento multi, ele vai vir a diminuir as barreiras dessa criança e, consequentemente, ela vai aprender com uma forma mais efetiva, uma forma, lógico, considerando o seu nível de desenvolvimento, o seu ritmo, mas tudo sendo adaptado, sendo conciliado essas formas de tratamento. O ganho que essa criança vai ter no desenvolvimento vai ser muito evidente e ela vai ter um salto de desenvolvimento muito efetivo. Tudo no seu ritmo, tudo no seu tempo, mas isso só demonstra que nós precisamos fazer a adaptação do currículo escolar desse estudante quando ele está entrando no contexto educacional. E aí, é importante lembrar que o aluno com TEA, ele aprende, não no mesmo ritmo de uma criança com desenvolvimento atípico, mas ele é possível sim de aprender e por isso nós precisamos adaptar o currículo, a gente precisa adaptar o ambiente escolar para que promova a inclusão. E a inclusão muitas vezes fica parecendo que ela ocorre muitas vezes e é um desafio, é um processo desafiador, mas com um psicólogo escolar, com conversa, com diálogo e com estudos, é possível sim de promover um ambiente que promova a inclusão. E aqui eu deixo em destaque que a aprendizagem, ela é característica do ser humano. O ensino e a aprendizagem são dois movimentos que se ligam na construção do conhecimento. Então, uma coisa não ocorre diferente da outra. Elas ocorrem juntas. E por isso que a prática voltada para crianças que precisam de inclusão, e aqui tanto não somente para crianças com TEA, mas com crianças com dislexia, com TDAH, nós precisamos considerar a adaptação do currículo escolar e adaptar as atividades, adaptar o ambiente, para que a aprendizagem desse estudante ocorra no ritmo esperado a ele, no ritmo determinado para que não seja algo que seja focado no desenvolvimento somente de algumas habilidades. Um processo, com tempo, com etapas e também com toda essa adaptação. E aqui nós novamente temos que ressaltar que
o processo de inclusão, ele é desafiador, tanto para educandos como para os profissionais. E por isso é importante a atuação do psicólogo escolar nesse contexto. A atuação do psicólogo entra por quê? Para que a gente possa também viabilizar, pensar junto com os pedagogos, com os professores, com toda a comunidade escolar, as práticas que são possíveis para facilitar o processo de trabalho desse profissional e também facilitar o processo de aprendizagem desse estudante. Não somente os estudantes com desenvolvimento atípico, mas também os demais estudantes desse ambiente, desse contexto. O processo de aprendizagem de cada indivíduo ocorre num ritmo diferente e muitas vezes precisamos conversar com a gestão, com os professores e promover ideias que venham a facilitar, oferecer também um apoio, um recurso para os professores, para que eles também possam se sentir seguros nessa atuação e nessa adaptação do currículo. E aqui, em relação ao nosso trabalho, a nossa prática de psicólogos escolares em benefício de crianças com TEA, nós temos que destacar que o foco é sempre o aluno. Não temos como desconsiderar esse fator. Por que o foco é sempre o aluno? Porque o ritmo de desenvolvimento dele nós precisamos avaliar e identificar para facilitar também na adaptação do currículo. E diante disso, o profissional da psicologia escolar neste processo de educação inclusiva, ele precisa, novamente eu destaco aqui a vocês, oferecer um suporte não somente ao aluno, mas também ao professor por meio de investigações, organizações e capacitações continuadas. Então, por exemplo, aqui nós vamos realizar aplicação de testes, de avaliação psicoeducacional, oferecer também a esse professor um modelo de atividade, caso ele tenha realmente alguma dificuldade, até mesmo conversar e construir junto um recurso que venha também a facilitar o processo de aprendizagem do aluno, de desenvolvimento, e por isso eu destaquei aqui a vocês que é importante sempre considerarmos que o aluno ele é capaz de aprender. Então a nossa prática nesse contexto não pode ser capacitista, tem que ser anticapacitista, promover as oportunidades para que essa criança, para que esse estudante realmente consiga desenvolver as suas habilidades, para que ele tenha repertório e assim ele construa também toda essa interação, para que ele também possa, de alguma forma, se desenvolver nas suas necessidades. Então, aqui, o nosso trabalho é de oferecer a capacitação, é de oferecer um suporte, acompanhar o professor, facilitar o trabalho dele de alguma forma. E aqui também gosto de destacar, gostaria de compartilhar com vocês que nós devemos conduzir os trabalhos de forma coletiva, envolvendo família, professores e os outros parceiros. E aqui os outros parceiros são os profissionais que acompanham também esse estudante que contém TEA. Muitas vezes o tratamento de TEA, na grande maioria, são também um tratamento no qual envolve fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, até mesmo um psicólogo individual, no qual trabalha também com o desenvolvimento de habilidades, o psicopedagogo, e aqui nós vamos trabalhar juntamente com esses profissionais, até mesmo fisioterapeuta, porque muitas vezes a coordenação motora desse estudante, dessa criança, é também comprometida. Então, o nosso trabalho, ele não ocorre de forma individual, no ambiente educacional. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, mas aqui eu reforço falando a vocês que o nosso trabalho, ele é em conjunto, ele é em grupo. Ainda mais porque muitas vezes a gente vai ter que fazer uma avaliação do desempenho desse estudante em sala de aula, conversar, atrair também o outro profissional que também vem trabalhando outras funções. Então não tem como nós trabalharmos sozinhos. E por isso nós precisamos buscar explorar os interesses e habilidades da criança. Fora isso, precisamos também dar orientações claras e usar os recursos visuais. A criança que tem autismo, que é TEA, ela tem muito interesse por estímulos visuais.
Então, nós precisamos também utilizar isso como recurso e também falar ao professor para que ele também possa estar utilizando esses recursos visuais como uma forma também de facilitar a aprendizagem, o interesse desse estudante. E também estabelecer rotinas. A rotina ela é muito importante para que eles possam compreender o processo do desenvolvimento, que muitas vezes ali na escola também tem as suas atividades, tem o momento muitas vezes de dormir, tem o momento do descanso, tem o momento do brincar, tem o momento de realizar as atividades. Também é importante conversar com a família para que eles também possam estar estabelecendo rotinas, e há vários modelos de atividades que podem vir a ser desenvolvidas com o objetivo de estabelecer essa compreensão em relação à rotina, de horários, porque ele é muito importante, principalmente em relação a lidar com frustrações e regras, porque há, em alguns momentos, essa frustração e o estudante precisa também ser acompanhado para que possa estar também facilitando esse processo. E realizar atividades coletivas, tudo por etapa, respeitando o ritmo da criança, o desenvolvimento dela, por isso é importante também o professor de apoio, mas todos esses pontos são importantes para que a gente possa estar facilitando a inserção desse aluno, já que a gente estava comentando no início que eles têm muita dificuldade quando estão iniciando no processo de inserção no ambiente escolar. E aqui, por fim, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar claro que é preciso que os professores e todos os outros profissionais envolvidos na aprendizagem do autista, da criança com TEA, olhem para a criança e outras crianças também com deficiência e a veja como um sujeito com potencial de aprender. Todos aprendem. Eu já disse isso e sempre destaco. Isso não quero dizer somente para crianças com TEA, mas também crianças com TDAH ou algum comprometimento. E há outras crianças também, as crianças com desenvolvimento atípico. Nós sabemos que o nosso processo de aprendizagem, ele não ocorre de forma linear, cada um tem um processo. E por isso nós precisamos respeitar e promover realmente situações para que esse processo ocorra da melhor forma e que seja efetivo. Então, nós precisamos oferecer recursos, estimulação e possibilidades. O aluno com TEA, outros alunos também com outros comprometimentos, eles têm um potencial único e esse potencial precisa ser estimulado e realmente precisa ocorrer com outras pessoas, com outros parceiros também. Por isso, essa comunicação com a família, com os professores e também com os outros profissionais é extremamente importante. Bom, essas são as informações. Espero que você tenha gostado, que tenha te auxiliado de alguma forma. Se você quer ter mais informações a respeito dessa característica da atuação do psicólogo escolar, inscreva-se no canal. Aqui eu vou compartilhar modelos de atividades, do que a gente pode vir a fazer. E além disso, siga-nos no Instagram e também entre no grupo do Telegram, que eu vou deixar as informações aqui embaixo na descrição. Inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas também para que essas informações possam estar sendo compartilhadas e outros profissionais, até mesmo família, possam também se juntar e auxiliar cada vez mais os indivíduos com TEA. Eu espero que tenha te auxiliado de alguma forma e até a próxima.